Vou começar. 1, 2, 3. Ei. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejamos todos bem-vindos para esse momento de adoração, né? Vamos começar adorando ao nosso Deus com louvores. Vamos pôr de pé. Vamos lá. Cantem uma nova canção ao Deus eterno. Cantem ao eterno todos os povos da terra. Cantem ao eterno, louvem o seu nome. Anunciem sempre que Ele nos salvou. Digam em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Grita, grita de alegria diante do eterno. A todos contem as maravilhas que Ele fez. O eterno é grande e merece todo louvor. Deve ser temido, pois é o único Deus. Digam em todas as nações, o eterno é o Rei. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Firmou a terra em seu lugar, e ela não vai se abalar, e com justiça julgará. Vamos lá, velho. Venho de um mundo que não confia, mas tenho pensado em coisas espirituais, buscando uma nova perspectiva, um caminho certo que ajude a alcançar a paz. Quero cantar. Quero viver de verdade, quero encher o meu ser com essa felicidade. Quero cantar a paz, quero encher o meu ser
fim da vida. É o momento das crianças, né? E elas já sabem, que coisa espetacular, né? Nós vamos com o mesmo espírito, né? Celebrar esse momento que é o momento da ceia. E para isso vamos cantar um louvor. Vamos começar. Humilhe-se diante. Bom dia, igreja. Queria saudar a toda a igreja com a paz de Cristo e dizer que é momento de bastante alegria poder refletir com vocês sobre a ceia, porque em um domingo como esse, Jesus ele ressuscitava dos mortos para vencer a morte e trazer vitória para o seu povo. Eu queria compartilhar com vocês, irmãos, uma escritura que está lá em Romanos, capítulo 8, versículos 32 ao 39.
capítulo 8, versículo 32 ao 39. Que diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É uma escritura bastante conhecida, irmãos, da igreja, né? E eu confesso que se eu parasse por aqui, eu acho que a gente já estava bem alimentado, né, na parte da ceia. Mas eu queria ressaltar alguns pontos, né, que foi relatado aqui nessa escritura. E o primeiro ponto é que Deus ele não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós. O segundo é que ele nos dá de graça, sem procurarmos merecermos ou por mérito nosso, né? Deus ele nos dá de graça a salvação através de Jesus. O terceiro é que Deus nos justifica. Deus ele apaga todos os nossos pecados sem a gente merecer. O quarto é: foi Cristo quem morreu e ressuscitou. E um detalhe muito importante que muitas vezes a gente até acaba esquecendo, às vezes, de compartilhar, é que a gente fala muito que Jesus morreu, né? Mas ele vai dizer aqui que Jesus, além de morrer, ele ressuscitou. E essa vitória sobre a morte, essa vitória na cruz, trouxe vitória para nós hoje, pecadores santificados por Jesus. E a Escritura vai dizer que no último ponto, somos mais que vencedores por meio de Jesus, pois Ele nos amou. Queria chamar a todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, eu queria muito poder agradecer ao Senhor, Deus, por esse momento da ceia, porque é um momento em que refletimos, Pai, no Teu amor. É um momento, como nós lemos, que o Senhor morreu, mas principalmente, Deus, o Senhor ressuscitou, vencendo a morte e trazendo vitória para nós, Deus. Muito obrigado. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos, mais uma vez. Esse é o momento das ofertas, é um momento em que glorificamos a Deus com nossos recursos, né? Entendendo que tudo que temos é do Senhor e somos apenas cuidadores, né? E esse é o momento em que ofertamos a eles com gratidão e muita alegria. Queria compartilhar com vocês uma escritura que está lá em 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, apenas o versículo 9. Que diz assim: o povo alegrou-se diante de toda a atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Para entendermos um pouco o contexto, é um momento em que Deus ele pede para Salomão construir o templo, e Davi fica muito grato com esse desejo de Deus, de seu filho poder construir esse templo. E na verdade o desejo de Davi era de construir, no lugar do filho, mas Deus ele fala que é o seu filho Salomão que vai construir, e a escritura fala que Davi, de alguma forma, ele queria ofertar a Deus, ele queria participar de algo ali para poder ajudar na construção do templo. E fala que a atitude de Davi em ofertar gerou uma atitude nos líderes de cada tribo, ou de cada família, que também levaram aqueles homens a ofertar a Deus com muita alegria e devoção. E a escritura vai falar no final, que a gente leu, que as pessoas, vendo a atitude desses homens, ficaram bastante alegres, E a gente vê nessa escritura que, tipo um manual, um manual de que o que é que Deus realmente deseja na hora que a gente vai ofertar. Então ele fala aqui que o primeiro, Deus ele deseja uma oferta com alegria, uma oferta que nos traga felicidade, uma oferta que no momento em que a gente oferta ao nosso Deus, a gente exulte e alegremente no nosso coração. O segundo ponto é um coração, uma oferta voluntária. E a gente vai entender que uma oferta voluntária é uma oferta sem obrigação, é uma oferta que a gente faz sem pesar, é uma oferta que a gente faz com gratidão a Deus. E o terceiro ponto ele vai dizer que uma oferta de um coração íntegro ao Senhor e Deus não rejeitará, Então a gente entende que esses 3 pontos é algo que a gente precisa colocar em nossos corações, não só no domingo, no momento da oferta, mas todos os dias da nossa vida. Queria chamar todos a uma oração. Pai amado, Pai querido, esse é o momento em que te adoramos, Deus, te glorificamos, através, Deus, das nossas ofertas, porque é um momento em que mostramos, Deus, a nossa devoção, mostramos a nossa confiança, a nossa dependência, Deus, no Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é grande. Então, que nós possamos reverenciar, Deus, a Tua grandeza, ofertando também ao Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Vamos cantar mais um louvor? Vamos nos pôr de pé? Durante esse tempo, a gente pode fazer nossa oferta. O amor de Deus ensina
Podemos sentar. Bom dia, igreja. Esse é o momento da pregação. A gente vai continuar refletindo sobre os provérbios de Jesus. E a gente vai hoje meditar sobre o provérbio em Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5, versículo 31. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Antes de começar, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos exaltar o Teu nome, engrandecer o Senhor. O Senhor é o único Deus que existe, Criador dos céus e da terra, de tudo que podemos ver e de coisas que não podemos enxergar com os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por mais um domingo que estamos reunidos como igreja, para louvar o Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, para reconhecer a Tua grandiosidade, a Sua santidade. Obrigado, Senhor, por ter sido fiel em nossas vidas mais uma semana, com a Sua misericórdia, com o Teu amor. Que o Senhor possa ficar e abençoar esse momento que vamos refletir na Tua palavra, refletir nas Tuas sagradas Escrituras que o Senhor inspirou para nos direcionar, para nos tornar aptos para toda boa obra. Que o Espírito Santo do Senhor possa direcionar tudo o que for falado e tudo o que for ouvido. Em nome de Jesus, te oramos gratos. Amém. Para entender um pouco, para entender melhor esse provérbio, a gente precisa entender o contexto. E o contexto, a gente tem que voltar alguns... No começo do capítulo, ele começa, Jesus está lá numa casa cheia de gente, você pode ver aí na sua Bíblia. Aí eles descem um paralítico no meio da casa, na abertura do forro. Aí Jesus perdoa os pecados dele, cura. Todo o povo fica muito alegre em ver aquele milagre, um milagre na frente deles, de forma tão especial e poderosa. Nesse contexto, depois que Jesus sai dessa casa, a gente vai ler no versículo 27. Por isso que no versículo 27 ele diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa, na casa de Levi. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então esse provérbio ele é dito lá no banquete na casa de Levi ou Mateus. Levi era um publicano, e um publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano para cobrar imposto. Como o Império Romano não tinha pessoas, ele contratava as pessoas da própria cidade, e essa pessoa dessa cidade ficava lá responsável por recolher e anotar o imposto das pessoas, da população. Então eles eram considerados traidores, porque eles estavam traindo o próprio povo, né? E tinha toda uma questão de extorsão, eles aumentavam o imposto, faziam o que queriam e ninguém podia dizer nada, né? O publicano ele era protegido pelo Império Romano. Então Jesus vê esse publicano lá na coletoria, que era como se fosse uma casinha, uma cabine, que ele ficava lá, ficava uma fila, ele ficava lá coletando o imposto das pessoas. E Mateus estava lá trabalhando. E Jesus vê ele lá, e Jesus ele faz um discurso muito longo para convencer Mateus. Ele só diz: siga-me.
Ele não fala, ó, me siga que vai ser assim, vai ser assado, ó, vai ser bom para você assim, vai ser bom para você. Não, Jesus só fala, ó, siga-me. E mais interessante do que Jesus dizer só siga-me, foi a atitude de Mateus. Ele não questionou, ele não perguntou, não, tá bom, deixou tudo e foi. Vê que o coração disposto de Mateus, né? Ele largou o emprego, provavelmente o melhor emprego da cidade, era o emprego dele, de publicano, o que ganhava mais. Tinha a proteção ali dos romanos, os romanos protegiam ele para ninguém querer matar ele, porque realmente muitas vezes poderia, com certeza ele era muito mal visto pelas pessoas. Ele largou aquele emprego que tinha muito dinheiro, largou a proteção para viver com Jesus. E quem era Jesus? Jesus na Bíblia diz que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, uma vida de peregrino, de nômade, onde não tinha casa, não tinha conforto, não tinha certeza de alimento, não tinha segurança de habitação. E Mateus largou tudo e foi. E no versículo 29 a gente vê a gratidão dele. Ele foi oferecer um grande banquete. A alegria dele foi tão grande, falou, não, vou dar uma festa em honra de Jesus, né? Deu um banquete a Jesus na casa dele. E ele convidou muitas pessoas, né? E tinha publicanos lá, provavelmente os colegas dele de trabalho. Vamos lá, vamos, Jesus, eu vou ser um seguidor de Jesus, larguei tudo. Vamos lá na minha casa, eu vou oferecer um banquete para Jesus, eu quero vocês lá. E Mateus convidou esse povo tudinho, né? Aí no versículo 30, os fariseus vendo Jesus ali com publicanos, com um monte de gente que provavelmente eram como Mateus, rejeitados socialmente, pecadores, de má fama, pessoas que realmente não seguiam o caminho de Deus, que insistiam em pecar, e Jesus lá no meio. Aí os fariseus, eles vão questionar, né? Só que eles vão questionar os discípulos. Eu acho que eles não tiveram nem coragem de falar com Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Porque comer e beber na época era uma questão de associação. Se estou comendo com você, eu sou seu amigo, eu sou seu companheiro, a gente caminha junto, é uma associação. Eu concordo com a sua vida, com os seus hábitos. Então, para eles, para os fariseus, Jesus está ali com eles, é como se Jesus estivesse concordando com a vida de pecado deles. E o que não era a intenção de Jesus. E Jesus, ele toma a palavra e responde, ó, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Então, o que ele está dizendo? O que Jesus está querendo dizer com isso? Ó, essa galera que está aqui, pecadora, os publicanos que estão aqui, eles estão doentes. E eu estou aqui para curá-los, para ajudar eles a ficarem melhores. E que doença é essa? É o pecado. A gente enfrentou uma pandemia, e essa pandemia era uma doença contagiosa, que segundo os cálculos aí, matou cerca de 15 milhões de pessoas no mundo. Foi uma doença que a gente tinha que se proteger, teve que ficar em casa um tempo, usar máscara, manter o distanciamento social. Era uma coisa que a gente tinha que fazer para evitar o contágio. Mas o pecado é uma doença, a primeira doença de todas. Lá no Jardim do Éden, em Gênesis, quando Adão e Eva decidem comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus diz o quê? Não comam, porque quando vocês comerem, certamente morrerão. E entrou o pecado produz a morte, e todas as pessoas que morreram, desde lá Adão e Eva, até hoje, até o fim dessa era, vão morrer por causa do pecado. Pode ser Covid, pode ser infarto, pode ser qualquer outra razão da morte. Mas o que nos faz morrer é o pecado, é a maior doença de todas. A maior pandemia de todas é o pecado. E Jesus, ele veio para nos curar. E no versículo 32, ele meio que complementa o provérbio, dizendo, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então ele estava lá no meio dos pecadores, não concordando com a vida deles. Ele estava lá no meio dos pecadores, não para ser influenciado e viver como eles, mas Jesus estava no meio dos pecadores para influenciá-los a mudar, para levar eles aonde? Ao arrependimento, à mudança de vida. Então no versículo 31 e 32, ele meio que faz uma analogia.
entre os que têm saúde são justos, e os que estão doentes são os pecadores. Só que quem é justo? Ninguém é justo. Não há um justo sequer. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós carecemos de perdão. Todos nós somos pecadores. Ninguém aqui pode dizer, eu não peco. Ninguém. Nem eu, nem você, nem quem vai nascer. Ninguém, nem quem já morreu pode dizer, eu não pequei nenhuma vez. Não. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. E o Evangelho, ele nos leva a isso. O Evangelho, ele nos leva a reconhecer o nosso pecado. Pois como é que a gente pode ir ao médico sem reconhecer que está doente? Ninguém, vamos ali, vamos num sábado, você vai pegar o seu sábado, você vai passar o dia todo lá no Hospital da Restauração. Vai ser o seu programa de sábado, bora? Ninguém vai querer. Vamos marcar uma saída. Aonde? Lá na UPA da Caxangá. Vamos ficar lá, vai ser a nossa saída. A gente se consulta, cada um passa no médico. E aí, bora fazer esse programa? Ninguém vai querer, ninguém gosta de ir no médico. Ninguém gosta de ir no hospital. Só vai porque realmente precisa. Eu vou lá porque eu estou necessitado de um remédio, estou necessitado de um diagnóstico. E a gente precisa reconhecer a nossa doença, precisamos reconhecer o nosso pecado, precisamos reconhecer que há atitudes, pensamentos que a gente não quer, que desagradam a Deus, que precisamos mudar, que precisamos fazer diferente. O arrependimento, ele pode ser, assim, resumido em 3 partes, que é o reconhecer que precisamos mudar, reconhecer que pecamos, que o nosso pecado fere a nós mesmos, fere as pessoas ao nosso redor, fere a Deus. Você pode ver, onde o pecado entra, o pecado destrói. Dentro de uma empresa, começa as pessoas, os funcionários a roubar, a mentir, a fazer corpo mole, a não trabalhar direito, a enganar. Daqui a pouco aquela empresa fecha, porque o pecado destrói. Dentro da sua casa, você começa a gritar, a ser rude, a não ajudar, a não fazer as coisas, começa a olhar para outras mulheres, a imoralidade, o pecado vai entrando. O que o pecado vai? Destrói a família. Onde o pecado entra, o pecado destrói. Por isso que o pecado é muito sério, irmãos. O pecado não é brincadeira. Às vezes as pessoas falam, não, o pecado é bom. Não, o pecado não é bom. Só Deus é bom. O pecado, ele é sedutor, ele nos engana. Parece bom, parece gostoso, mas depois é pior. É que nem um suco de pitanga que tinha lá no RU da Federal. O suco de pitanga bem docinho, tomava, mas depois ficava tão amargo depois que você engolia. E o pecado, ele é assim, ele parece doce ali no momento, mas depois ele é tão amargo, ele gera tanta destruição na nossa vida. A gente pode ver, sabe, se você ligar a televisão, você vê, quando a gente vê as pessoas ao nosso redor que não caminham com Deus, quando a gente falha, as pessoas que saíram da igreja, a vida delas mostra o quanto a destruição do pecado é ruim. E com a rede social hoje a gente vê mais ainda, né? Que antes a gente só vive falar, fulano tá assim, assim. Hoje a gente vê lá as besteiras o povo fazendo, nos machuca até hoje. Então o primeiro passo do arrependimento é o reconhecer. Pecamos, falhamos. O outro é confessar a Deus, às outras pessoas, reconhecer, pedir perdão, pedir desculpa. Reconhecer que pecamos ao outro é muito importante, confessar é importante. E mudar, porque não adianta você reconhecer, me perdoa, me desculpe, eu errei mesmo, mas depois vai lá, faz a mesma coisa, não há nenhum esforço para mudar, não há nenhuma iniciativa, não, a próxima vez eu vou fazer diferente. É importante o arrependimento, e Jesus veio para isso, para nos levar ao arrependimento. Quando a gente estuda a Bíblia, vai lá, estudo de amor e graça, palavra, discípulo, trevas, luz, batismo, cálculo, a gente vai lá, se batiza, esse estudo bíblico nos conduz ao arrependimento, nos conduz à consciência do pecado, nos conduz que precisamos ter uma nova vida diante de Deus. Esse arrependimento nos mostra que somos doentes, nos mostra que precisamos de um médico. E Jesus é esse médico. E que especial, irmãos, a gente vê que Deus, ele é misericordioso.
Porque Deus podia olhar assim: deixa esse povo doente para lá, não estou nem aí, que eles continuem se destruindo, que eles continuem fazendo mal uns aos outros. Mas Deus, ele não foi indiferente, Deus foi bondoso. Deus enviou Jesus, Deus enviou o médico para nós doentes. Vê que legal. Mas se você chegasse lá no consultório e não tivesse nenhum médico, ficaria revoltado: como assim? Eu pago imposto, ou eu pago esse plano de saúde, é justo que eu tenha um médico? E Deus foi justo, Ele enviou o médico. E assim, nem há desculpa para você continuar doente, não há desculpa para você continuar no seu pecado, não há desculpa para você continuar na sua vida na lama. Há uma forma de você chegar ao arrependimento, que é por meio de Jesus. Há um médico para curar as suas doenças, há um médico para transformar a sua vida. E quando a gente está doente, tudo fica diferente, né? A gente se sente mais perto da morte, a gente vê que a gente é frágil, que a gente pode não viver muitos anos ainda. A doença nos traz a consciência. Irmãos, precisamos ser conscientes. Jesus, ele se envolvia na vida das pessoas não para aumentar a doença, não para contaminar de pecado ainda mais. Não, Jesus se envolvia na vida das pessoas para curar, para levar as pessoas ao arrependimento, à consciência, a confessar, a fazer diferente, a mudar de vida, a ter uma conversão. A vida da pessoa está indo numa direção contra Deus, e você vai fazer uma conversão, você vai virar, vai mudar a direção para uma vida que agrada a Deus. Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. E mais esse domingo, Jesus quer nos chamar ao arrependimento. Nós pecamos hoje, com certeza. Eu posso apostar com vocês. Você pecou, eu pequei hoje. Infelizmente pecamos. E o nosso papel é o quê? Se arrepender, é mudar, é fazer diferente, é buscar Jesus, me cura, Jesus me transforma, Jesus me perdoa, me ajuda a fazer diferente. Então nós, como igreja, nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos o corpo do médico. Nós somos como fossem enfermeiros. Tem um monte de irmãs aqui que são enfermeiras, e elas podem dizer melhor depois vocês podem conversar com o que o enfermeiro faz. Eu acredito que o enfermeiro dá lá os primeiros cuidados, as orientações, ajuda, conduz ali o papel do médico. E assim como enfermeiros, nós também estamos nesse mundo doente para ajudar as pessoas a conhecerem o médico, levarem as pessoas: isso aqui que você está vivendo vai destruir a sua vida, isso que você está fazendo vai fazer muito mal para você, isso que você está fazendo, você já está colhendo frutos ruins hoje. Tem um médico para você. Eu conheço um médico bem legal. Que a gente não fica, às vezes a gente conhece uma pessoa, está tossindo. O que a pessoa toma quando está tossindo? Um lambedor, um mel. A gente gosta de, faz isso, vai ser bom, tem um remédio assim, tem um remédio assado. Às vezes a gente gosta de dar essas sugestões. E quando a gente vê uma pessoa pecando, nós devemos também dar essas sugestões, de levar essas pessoas para perto de Deus. Somos enfermeiros que levam as pessoas para Jesus, o médico. Vamos ler Lucas 4, um capítulo anterior, Lucas 4, versículo 18. Quando Jesus está lá na sinagoga, ele começa a ler o livro de Isaías, aí ele lê essa parte. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então essa é a missão de Jesus: pregar boas novas, proclamar liberdade, recuperar a vista, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor, onde vai haver o perdão. Vê como Deus é generoso, Ele perdoou os nossos pecados, as nossas dívidas. E quem tem uma dívida sabe, né? Como é difícil você ter uma dívida, e quando ela é grande, é desafiante pagar. Só que Deus olhou assim: não precisa pagar não. Perdoou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados. Vamos lá, Mateus 28, do 18 ao 20. Aqui Jesus
já nas últimas palavras aos discípulos, enquanto ele estava na terra, já tinha morrido, ressuscitado, como a gente viu na Santa Ceia. E Jesus diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e da terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, sendo médico, fez ali os discípulos: esse é o caminho da cura, esse é o caminho de viver para Deus. Vão e façam discípulos. Nós estamos aqui hoje porque outros irmãos ouviram esse vão de Jesus e fizeram discípulos. Toda a história, 2000 anos atrás, discípulos, fazendo discípulos, chegou até hoje. E agora é o nosso momento de passar isso à frente, de fazer discípulos, de passar a cura para frente. Vamos ler 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo do 5 ao 10. 1 João 1, do 5 ao 10. Esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês: Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Salmo 119. Salmo 119, o maior capítulo da Bíblia. A gente vai ler do versículo 9 até o 37. Salmo 119, versículo 9. Olha os jovens aí, ó. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos, com os lábios repito todas as leis que promulgaste. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como o que se regozija com grandes riquezas. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. Trata com bondade o teu servo, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma consome-se de perene desejo das tuas ordenanças. Tu repreendes os arrogantes, malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Tira de mim a afronta e o desprezo, pois obedeço aos teus estatutos. Mesmo que os poderosos se reúnam e para conspirar contra mim, ainda assim o teu servo meditará nos teus decretos. Sim, os teus testemunhos são o meu prazer, eles são os meus conselheiros. Agora estou prostrado no pó, preserva a minha vida conforme a tua promessa. A ti relatei os meus caminhos, tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos. Então meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me conforme a tua promessa. Desvia-me dos caminhos enganosos. Por tua graça, ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças.
Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos me apontam, pois me deste maior entendimento. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus preceitos, e a eles obedecerei até o fim. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro satisfação. Inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis e faze-me viver nos caminhos que traçaste. Então aqui a gente vê esse salmo, Davi falando muito da convicção dele com Deus, de obediência, de meditação, de conduzir a vida dele direcionado pela palavra de Deus. E se a gente não conduzir a nossa vida pela palavra de Deus, a doença vem e nos engana, o pecado vem e corrompe o nosso coração, endurece, nos seduz. Deixamos de ver as coisas de Deus com prazer e passamos a ver as coisas de Deus como um peso, como eu vou de novo para a igreja, não aguento mais, todo domingo percorrer toda essa distância lá no culto, de novo para a igreja em casa, não. Fulano marcou um tempo comigo, não acredito, não queria ter tempo com ninguém, quero ficar só na minha vida. Se a gente começar a desviar-se dos caminhos de Deus, as coisas de Deus vão perdendo o brilho, vão perdendo o prazer, vão perdendo a alegria. Daqui a pouco a gente não está mais com Deus, porque o pecado vai roubando, vai seduzindo, as coisas do pecado vão sendo mais atrativas. Às vezes ficar em casa vai ficando mais legal, sair com os amigos, beber uma cervejinha, dar um rolê, seja mais legal do que estar com Deus, do que estar com os irmãos, do que estar ouvindo a palavra, meditando, orando, acordando mais cedo para ler, para fazer o nosso tempo com Deus. Não, às vezes está lá na cama, estou cansado, vou dormir mais um pouquinho. Também sinto isso, é difícil. Só que estar com Deus, irmãos, é um preço a se pagar. Não é natural do nosso coração estar com Deus, não é natural a gente se sacrificar para estar com Deus. Exige um esforço, exige um sacrifício, uma abnegação, exige negar a nós mesmos. Naturalmente a gente se entrega ao pecado, naturalmente a gente se adoece, naturalmente a gente se destrói, naturalmente a gente vai ladeira abaixo. Mas se caminharmos com Deus, subimos para o céu. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Deus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor foi misericordioso conosco e nos enviou Jesus para nos curar. Nos leva, Senhor, ao arrependimento, nos leva, Senhor, a reconhecer os nossos pecados. Tira as escamas dos nossos olhos e nos ajude a enxergar como o Senhor é bom, a chegar à beleza dos teus preceitos e também enxergar a destruição que o pecado produz em nossas vidas, na humanidade, em toda a história. Todos os nossos problemas e dificuldades vêm por causa do pecado, seja o nosso pecado, o pecado das pessoas ao nosso redor. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos ajude a reconhecer, a confessar os nossos pecados diante do Senhor, diante das pessoas, pois não somos justos, Senhor. Somos pecadores, somos falhos, não merecemos o Teu amor, o Teu perdão. Só que mesmo assim o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso e cordial com a nossa miséria. Somos tão miseráveis, Senhor, pois somos pecadores, não há nada de bom em nós. Tudo de bom que o Senhor tem construído em nós é o agir do Senhor, o resultado do Senhor. E as coisas ruins que ainda existem em nosso coração é culpa nossa, é da nossa natureza pecaminosa que há em nós, que guerria contra o Espírito do Senhor que o Senhor nos deu, que o Senhor nos presenteou. Que o Senhor nos conduza, Deus, a fugir do pecado, a encontrarmos todo o prazer e satisfação no Senhor. Transforma o nosso ser, que a obra do Senhor continue em nossas vidas, nos transforma à imagem de Jesus, que a gente possa segui-lo verdadeiramente como discípulos de Jesus, agindo como Jesus agia, falando como Jesus falava, pensando como Jesus pensava. Que o Senhor possa agir por nosso intermédio também nesse mundo doente, nesse mundo de trevas. Nos use para levar as pessoas a conhecerem ao Senhor, o médico dos médicos, que cura as nossas doenças, que alivia as nossas dores,
que tem compaixão e transforma a nossa vida. Obrigado porque podemos hoje reconhecer, isso é um privilégio tão grande, Deus, que temos. Que isso não seja inútil, que a graça do Senhor não seja inútil em nossas vidas, mas que possamos viver assim como Jesus vivia. Te oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos por de pé. Vamos cantar mais um louvor. O meu coração era vazio, eu buscava, ó Deus. Eu nem sabia que o meu pecado poderia te entristecer. Num instante me fez seu amigo, e a minha mão e perdoou todos os meus erros. E a ti eu quero dar toda a honra. No céu eu só tenho, no céu tenho a ti, nada mais quero na terra. Ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus será a minha força, será a minha herança eterna. No céu só tenho a ti, sim, tenho a ti, nada mais quero na terra. No céu só tenho a ti, sim. tenho a ti, nada mais quero na terra. No céu só tenho a ti, sim, tenho a ti, nada mais quero. No céu eu só tenho a ti, sim, tenho a ti, nada mais quero na terra. Temos ótimo convívio, nosso culto está encerrado.